olha só que interessante o que Jim, um coach mental, um consultor cognitivo, fala nesse vídeo. Ele explica que o cérebro de uma pessoa bilíngue ou de um poliglota, por exemplo, que o cérebro desenvolveu a capacidade de inibir uma língua enquanto se usa outra. E então ele continua explicando e diz que um poliglota, uma pessoa que fala mais de dois idiomas, quando usa uma língua, a outra está ativa ao mesmo tempo. Então, quando você ouve uma palavra, na verdade, você não ouve a palavra inteira, mas sim os sons que chegam em ordem sequencial e um sistema de linguagem do cérebro tenta adivinhar qual pode ser a palavra, ativando várias outras palavras que correspondem ao mesmo sinal. E isso, num cérebro de um poliglota, é muito mais expansivo, porque remete a todos os idiomas que você conhece. E é exatamente por isso que muitas pessoas que estudam, que falam outros idiomas, sempre comentam da confusão que é na hora de falar um idioma. E isso é realmente verdade. Isso é realmente muito verdade. Acontece mesmo. Por exemplo, eu posso tentar falar inglês e aí, de repente, buscando uma palavra num idioma, eu acabo lembrando de um contexto em português ou de uma palavra em espanhol ou um outro idioma que surgiu primeiro, porque na minha cabeça são os mesmos significados. Então, é como se eu olhasse para esse objeto e tentasse lembrar o nome dele. E aí, meu cérebro vai fazer uma conexão com todas as palavras que eu conheço para definir esse mesmo objeto. Então, ao invés de dizer mug, em inglês, eu posso dizer uma caneca em português. Porque no meu cérebro entende-se que todas as palavras são a mesma para definir o mesmo objeto. E essa confusão é verdadeira, mas também é algo muito gostoso. É uma experiência muito valiosa de ser vivida. Certeza que quando você tiver o seu primeiro esquecimento, a sua primeira confusão de palavras, vai ser muito divertida. Eu me lembro do último fato que aconteceu, onde eu estava conversando com uma aluna em inglês, e aí, de repente, eu me lembrei de uma palavra que tinha o mesmo significado da palavra que eu queria falar, só que em espanhol, e eu acabei trocando e falando um pouquinho de espanhol no meio disso. Tem uma certa confusão que gera, mas uma confusão que vale a pena ser vivida. É uma confusão muito interessante e ainda tem muito a ser estudado sobre isso. E uma frase, uma citação que eu gosto muito também, é a citação que diz que para cada idioma, quanto mais idiomas você aprende, mais palavras, mais formas de dizer uma coisa você aprende. Então, é como viver outras vidas, é como ter novas experiências, é como ter várias formas de dizer uma coisa e de viver uma vida. E você, já teve essa confusão? Já passou por isso? Deixa aí nos comentários.